Olá, boa noite, seja muito bem-vindo ao nosso sexto curso Ouvindo a Voz de Deus. E aí, como que você está? Tudo bem com você? Eu espero que vocês estejam preparados aí para este nosso estudo de hoje. A minha Bíblia já está aqui do lado, ok? Eu espero que você esteja com a sua Bíblia, apesar que nós não estamos abrindo a Bíblia no momento do estudo, porque o tempo é muito curto, mas você pode fazer isso logo depois, né? Você pode, então, estar voltando este vídeo quantas vezes quiser, parando, pausando, para poder conferir, abrindo as passagens da Bíblia. Isso é muito importante, tá bom? Eu quero dar as boas-vindas para você e dar as boas-vindas também para aqueles que estão chegando pela primeira vez, né? Estão assistindo a este vídeo, estão ouvindo essa aula, tá bom? Espero que você goste e eu espero que você aprenda a palavra de Deus, ok? Muito bem, esta é uma série, né? Ouvindo a Voz de Deus. Hoje nós estamos no sexto estudo e eu quero mostrar aqui para você, durante este curso, né? Todas as pessoas que participarem durante todos os 27 estudos, essas pessoas terão a oportunidade de participar de um sorteio, ok? Então, é este daí que está na tela, né? Ouvindo a Voz de Deus, então nós teremos aqui estes sorteios ao final deste estudo. Será um grande conflito, né? O livro O Grande Conflito, um excelente livro, poderíamos dizer que ele é um resumo da história deste mundo, né? Nós também temos aí uma Bíblia missionária, né? Todos pela palavra, e você também terá a oportunidade de concorrer aí, né? Quem sabe ganhar este liquidificador ao final deste curso. Então, não perca a oportunidade, porque qualquer um desses itens pode ser seu, tá bom? Louvado seja Deus. Vamos então para o nosso estudo de hoje. Mas antes nós vamos orar. Quero convidar você a fechar seus olhos e vamos então falar com o nosso Deus. Querido Pai e bondoso Senhor, nós queremos te agradecer imensamente por tua bondade, misericórdia, pelo teu cuidado com cada um de nós. Queremos, ó Deus, pedir a tua bênção sobre esta série de estudos bíblicos que estamos fazendo aqui, que o Senhor possa iluminar a nossa mente. Dá-nos, ó Deus, sabedoria, entendimento. Por favor, ó Deus, da tua palavra. Queremos estar nos preparando para encontrar com o nosso Senhor Jesus Cristo nas nuvens dos céus, com poder e grande glória. E queremos, ó Deus, também estar passando este conhecimento para outros. Queremos ensinar a outros, porque nós desejamos que Cristo Jesus volte logo. Te agradecemos hoje e sempre. Amém. Muito bem, louvado seja Deus, né? Vamos então para o nosso tema de hoje. Vou colocar aí na tela, ok? O tema de hoje, sinais da volta de Jesus. Eu vou até voltar aqui um pouquinho, para a gente poder pegar aqui a recapitulação, né? Vamos recapitular o tema anterior. Então, vamos lá. No estudo anterior, nós falamos sobre fé, arrependimento e confissão. Então, nós vimos que a fé agrada a Deus. Vimos que ela é o meio pelo qual somos justificados. Vimos que a fé é dom de Deus e o Espírito Santo dá uma medida de fé a cada pessoa. A fé em Cristo nos ajuda a vencer. A fé vem enquanto ouvimos a palavra de Deus. Nós vimos isso. Vimos ainda também que Jesus veio chamar pecadores ao arrependimento. Quem não confessa os seus pecados jamais prosperará. Foi uma das coisas que nós também aprendemos aqui, né? No estudo anterior. Mas quando os confessamos, os nossos pecados, Deus os lança nas profundezas do mar, pois é grandioso em perdoar. Ok? Então hoje, estudo número 6, sinais da volta de Cristo. Espero que você esteja preparado aí. Vamos então seguir com o tema de hoje. Bem, o estudo de hoje ele vem falando sobre sinais da volta de Cristo. E o estudo de hoje vem falando que um dos sinais seriam guerras. Haveriam guerras e mais guerras, né? No século XX ocorreram duas guerras mundiais. 1914 e 1918, 1939 a 1945. Por isso, ele é conhecido como o século da violência, né? O século da violência.
século XX. Foram 120 milhões de combatentes, 2 trilhões de dólares gastos, 80 milhões de mortos entre civis e militares. Já parou para pensar? Temos 1 bilhão de pessoas passando fome no mundo. Agora nós falamos da fome. A cada 3,5 segundos uma pessoa morre de fome no mundo. São 10 milhões de mortes por ano. Poderíamos ainda falar sobre pestes, epidemias, pandemias, né? AIDS, vaca louca, vírus ebola, cânceres. Poderíamos falar aqui deste momento que nós estamos vivendo nessa pandemia, esse coronavírus, o novo coronavírus que tem ceifado a vida de milhares de pessoas. Poderíamos ainda falar sobre a progressão dos grandes terremotos. Olha aí, século XVI, 4 grandes terremotos. Século XVII, 10 grandes terremotos. Século XVIII, 16 grandes terremotos. E se você for ver, né, for dar uma olhada aí numa escala, você vai ficar horrorizado, assustado. Como cresceu o número de terremotos de 1940, 50 para cá, né? Até agora, 2021. Século XIX, 41 grandes terremotos com cerca de 350 mil mortos. Século XX, até 1997, foram 96 grandes terremotos com cerca de 2.150 milhões de mortos. É assustador isso, não é, pessoal? Muito bem. Nós tivemos também algo curioso que aconteceu no ano de 1780, né? Exatamente no dia 19 de maio, que foi o escurecimento do Sol. Tivemos também a queda das estrelas, que aconteceu no ano de 1833, no dia 13 de novembro, né? Aconteceu este fenômeno também. Catástrofes como tsunamis, furacões, enchentes, que nós temos presenciado isso com muita frequência, né, nas manchetes. Falsos cristos, falsos profetas, falta de amor entre os homens, criminalidade. A Bíblia diz que todas essas coisas cresceriam, né? E nós realmente estamos presenciando, estamos vendo isso em nossos dias. Drogas, assaltos, sequestros, terrorismo, em tudo quanto é parte, em tudo quanto é lugar. Corrupção, filhos desobedientes, angústia, estresse, muito estresse. Sinal definitivo, pregação do Evangelho. Sinal definitivo, pregação do Evangelho. Realmente nós vimos que não dá mais para vacilar. Estamos vivendo momentos que realmente apontam que Cristo Jesus está muito próximo de voltar. O Senhor Jesus está às portas, né? É um modo de dizer, o Senhor Jesus está às portas. Então, se há um tempo em que nós precisamos realmente estudar a palavra, é hoje. E você que está aqui nesse estudo bíblico está fazendo a coisa certa. Então, meus parabéns por estar aqui com a gente. Sinais, então, da volta de Cristo. Que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Os discípulos fizeram essa pergunta para Jesus em Mateus capítulo 24, verso 3. Eles perguntaram para Jesus. Então, alguns dos sinais apresentados por Jesus no Monte das Oliveiras, eles tiveram cumprimento inicialmente em Jerusalém e serviram como maquete, né, ilustrativa dos acontecimentos do fim. Outros sinais, porém, estão se cumprindo agora, em nossos dias. Então, veja, se houve ou se há um tempo em que nós precisamos estar antenados, ligados aqui, ó, na Bíblia, a palavra de Deus, esse momento é agora. Nós precisamos estar atentos com os sinais, o que está ocorrendo, o que está acontecendo no mundo, ok? Nós precisamos estar atentos com isso. Vamos então seguir. Acabei colocando aqui, este aqui é um certificado, viu? Que cada um de vocês que estão acompanhando esse estudo bíblico ganhará ao final, se você acompanhar todos. Lembrando que você precisa colocar o seu nome completo aí no chat, aí, tá bom? No bate-papo. Coloque o seu nome aí para que a gente, então, possa certificar que você está acompanhando a gente aqui no nosso estudo, tá bom? Então, vamos lá, vamos continuar aqui. Dando continuidade. A primeira pergunta dessa noite é a seguinte: que sinais seriam vistos no mundo social antes da volta de Cristo?
Para essa pergunta, nós vamos examinar os textos que estão aí, Mateus e Timóteo. Vamos lá? Acompanhe comigo. Mateus 24, verso 6. Lá nos diz o seguinte: E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Vocês se lembram que no início nós apresentamos um texto em que os discípulos fazem uma pergunta para Jesus? Lembra-se? Está aqui, olha, essa pergunta aqui, baseada em Mateus capítulo 24, verso 3. Jesus agora ele vai responder, ele está agora respondendo para os discípulos, a dúvida dos discípulos, ok? É isso que Jesus vai fazer agora. E é isso que eu gostaria que você estivesse atento, que você estivesse de antena ligada aí, para você compreender a resposta de Jesus em Mateus, na verdade, as respostas de Jesus aqui em Mateus capítulo 24, vai nos ajudar a entender melhor este tema, os sinais da volta de Cristo. Então vamos lá, que sinais seriam vistos no mundo social antes da volta de Cristo? Então, Mateus 24, verso 6, né? Nós já lemos aí. E o outro texto diz assim, Mateus 24, verso 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremotos em vários lugares. E depois nós temos ainda Mateus 24, 10. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Isso acontecerá mesmo no seio da nossa família. É triste saber disso, mas essa é a dura realidade. Haverá um momento em que nós haveremos de ser traídos, e é possível que trairemos se não vigiarmos e orarmos. Se eu e você não estiver focado aqui nessa palavra, nós haveremos também de trair muitas pessoas. Espero que isso não aconteça com nenhum de nós. Em nome do Senhor Jesus. Ok? Então, nesse tempo, muitos hão de se escandalizar e vão trair uns aos outros. O que mais? Agora, 2 Timóteo capítulo 3, de 1 a 4. Sabe, porém, isto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. A lista é grande, né, queridos? É assustador. E se você observou esse texto aí, ele diz que isso aconteceria nos últimos dias, ok? De forma mais intensa nos últimos dias. Então agora nós podemos responder a pergunta número 1. Que sinais seriam vistos no mundo social antes da volta de Cristo? Então vamos lá responder. A resposta é, ouvireis falar de... Responda aí você primeiro e depois eu solto aqui a resposta, tá bom? Vamos lá. Ouvireis falar de... É isso aí, ouvireis falar de guerras. Guerras e o quê? E rumores de guerra, ou seja, muitas guerras, né? Ouvireis falar de guerras, de muitas guerras. Nação contra nação. E haverá o quê? Responda, 1, 2, 3 e... Fome em vários lugares. Parabéns aí para você que acertou, parabéns para você que respondeu. Vamos então para a pergunta de número 2. Pergunta 2. Que 3 grandes sinais no mundo natural indicam a proximidade da volta de Jesus? Vamos lá então. Vamos ver quais são estes 3 grandes sinais. Vamos avançar. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremotos em vários lugares. Preste atenção aí, viu? São 3 grandes sinais. Vamos ver o próximo. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Mateus 24, 29. Eu imagino que você deve estar se perguntando, pastor, para tudo. Espera aí. Como? Eu não estou entendendo. Como assim? O sol se escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão, não estou entendendo. A Bíblia diz que isso vai acontecer
Isso vai acontecer, pastor? Em realidade, querido amigo e amiga, isso já aconteceu. Isso já aconteceu, ok? Já foram passadas as datas aí. E a gente vai ver isso, tá? Com mais detalhes aí. Acompanha aí, tá bom? Então vamos lá. Dando continuidade. 3 grandes sinais no mundo natural que indicam a proximidade da volta de Jesus. Então nós temos aí terremoto, ok? Terremotos. Poderíamos dizer que o terremoto de Lisboa, que aconteceu no ano de 1755, foi um grande terremoto, foi um terremoto terrível, assombroso, ok? Porque ele não tem como ser comparado a nenhum outro grande terremoto que já houve, né, de lá para cá. Número 2, escurecimento do Sol e da Lua. Sim, no dia 19 de maio de 1780 aconteceu este fenômeno. Na América, né? Bem, as pessoas que presenciaram este fenômeno, eles chegam a dizer, né? Existe histórico sobre isso, existem livros escritos sobre isso. As pessoas elas dizem que quem presenciou este fenômeno não conseguia enxergar um palmo à frente do seu nariz. Parecia que o meio-dia tinha se tornado meia-noite. Era dia, gente. Era dia, lógico. Tinha o sol estava lá. E de repente o dia se tornou noite. As galinhas começaram a ir para os seus puleiros para dormir, né? As mães começaram a colocar suas crianças para ir para a cama. Houve corações assombrados e muita gente mesmo chegou a pensar que era o fim do mundo, ok? E depois aconteceu no dia 13 de novembro de 1833 a queda das estrelas. Vocês sabem que as estrelas não caem, obviamente, porque as estrelas elas são gigantescas, ok? As estrelas são gigantescas e nós sabemos que o Sol é uma estrela, né? O Sol é considerado uma estrela. Então, o que aconteceu nessa data, no dia 13 de novembro de 1833, foi queda de meteoritos, né? Foi pequenos fragmentos que caíram do espaço e quando algum fragmento, algum item, algum objeto vem do espaço e entra na nossa atmosfera, então ele fica incandescente, né? Então a ideia que dá, a sensação que dá para quem vê, para quem está assistindo, né? Para quem consegue presenciar uma cena dessa, a ideia que dá é que uma estrela está caindo, né? É o que as pessoas chamam de estrela cadente. Os sinais que matam pessoas indicam que Satanás está agindo na natureza. Ok, queridos? Então, nós temos aqui terremotos, escurecimento do Sol e da Lua, e temos aqui queda de estrelas. A Bíblia traz nesse linguajar, ok? O profeta escreve da forma como ele entende, no seu linguajar. Mas entenda aí estrelas como sendo estes pequenos fragmentos que adentraram a nossa atmosfera, tá bom? Vamos então avançar. Que sinais seriam vistos no mundo religioso antes da volta de Cristo? É a pergunta 3. Vamos então responder a pergunta de número 3, baseado em Mateus capítulo 24, 4, 5, 11 e 24. Então, vamos avançar. Vamos para os textos, né? Mateus 24, 4 e 5. E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Ok? E agora nós podemos então responder a pergunta de número 3, baseado nos versos que você acompanhou aí. Bom, vamos lá então. Haverá falsos o quê? Sua vez de responder. Haverá falsos? Isso aí, muito bem. Haverá falsos cristos. E haverá também o quê? Falsos o quê?
Isso mesmo, parabéns. É isso aí, falsos profetas. O engano será baseado em sinais e o quê? E aí, o que você responde baseado no texto que você viu? O engano será baseado em sinais e prodígios. Muito bem. A iniquidade será multiplicada. A Bíblia deixa muito claro que isso sucederia. E nós, de fato, estamos vendo isso, né? Nós estamos presenciando isso. É assim assustador. Olha só, já mais ou menos por volta aí de 8 a 10 anos, que eu ouvia falar que em Los Angeles, na Califórnia, existia mais de 200 homens dizendo ser o Cristo. Então, aqui no Brasil nós temos, né? Eu acho que ele ainda está por aí, vez ou outra aparece, aquele falso profeta, né? Dizendo ser o Cristo, tal do Henri Cristo, que chegou até a aparecer em alguns programas de televisão aí. Dizia ser Jesus. Eu me recordo que ele esteve em um programa de televisão e aí o apresentador da televisão disse o seguinte para ele: escuta, mas você diz ser Jesus, mas a Bíblia diz que Jesus ele virá nas nuvens dos céus. E ele então respondeu para o apresentador de televisão, ele disse o seguinte: sim, mas eu vim sobre as nuvens dos céus. Eu vim de avião para cá para o seu programa. Então veja que as pessoas conseguem até fazer gozação com coisas tão sagradas que é a palavra de Deus. Não dá para brincar. Vamos então seguir? Vamos dar continuidade aqui. Que sinais seriam vistos no mundo religioso antes da volta de Cristo? Então, qual é a motivação dos falsos profetas ao pregarem a Bíblia? E aí, o que você acha? Amor ao próximo, avareza ou amor a Deus? Qual é a motivação dos falsos profetas ao pregarem a Bíblia? Vamos ver o texto? Ok, é a avareza. Ok? A avareza. O que atrai pessoas a esses falsos líderes? E aí, o que você acha? O que atrai pessoas a esses falsos cristos, a esses falsos profetas por aí? Amizade, doutrina sem base bíblica, né? Sinais, prodígios, curas. Qual que você acha que é? Responda. Exatamente. Exatamente. Ok? Todos eles. Ok? Todos eles. Vamos então avançar para a pergunta 4. Além desses, que importante sinal foi mencionado por Cristo? Além desses sinais que já foram citados, né? Que importante sinal foi mencionado por Jesus? E aí, o que você acha? Vamos ver? Mateus 24, 14 diz assim: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Essas palavras elas foram ditas por Jesus. Então nós vemos o cumprimento, né, dessa palavra, a pregação do evangelho verdadeiro em todo o mundo. Ok? Parabéns para você que respondeu, para você que acertou aí. Vamos então avançando para a pergunta 5. Paulo fala de outro evangelho que está sendo pregado, né? Gálatas capítulo 1, verso 6. O que fazer para não ser enganado? Cuidado com esse outro evangelho. E a pergunta é: o que fazer para não ser enganado? Paulo fala sobre um outro evangelho que está sendo pregado. Preste atenção. Então, existe um evangelho verdadeiro e existe um evangelho falso. Portanto, você precisa estar atento. Porque Satanás ele é mestre em cópia. Satanás ele é mestre em copiar. Então, veja, Deus ele criou um dia para ele, um dia para que nós pudéssemos adorar. Sabe que dia que é? Exatamente, é o sábado. Satanás ele foi lá e separou um dia da semana e falou: é meu. Ok? Então ele separou. Pastor, como assim? Que dia que é esse? É o domingo. Ok? Domingo em inglês é Sunday, né? Dia do sol. É um dia de adoração. Então, queridos, este dia não pertence a Deus, eu digo assim, para adoração. Tá bom? Deus ele selecionou no meio da semana o sábado. Mas o mundo foi lá, Satanás, né? Iludiu os homens e separou então um outro dia para que as pessoas pudessem adorar,
para que as pessoas pudessem santificar o domingo, mas o dia de Deus é o sábado. Vamos ver outra coisa? Você sabia que nós temos aqui nossa Bíblia, né? É a Bíblia Sagrada. Mas você sabia que existe a Bíblia do diabo? Sim, existe, infelizmente. Se você pesquisar no Google, você vai encontrar aí a Bíblia de Satanás. Você sabe que existe a igreja onde nós adoramos ao Senhor. Mas você sabia que existe igrejas de Satanás, onde os adoradores são a pessoas que adoram a Satanás? Sim, existe. Então, Satanás ele é um invejoso, porque ele tenta copiar Deus em tudo. Ele tenta copiar Deus em tudo. Deus ele tem os seus súditos, os seus servos aqui na terra. Satanás também tem os dele. Deus ele foi lá e fez coisas santas, coisas sagradas, né? Deus ele foi lá e ele fez a cana, né? Olha, eu amo tomar um caldo de cana. Mas Satanás foi lá, mexeu lá nos laboratórios, usou os homens e ele então fez a caninha brava. Espero que ninguém aqui seja viciado na caninha brava. Então veja como Satanás é terrível. Ele é invejoso. Ele pega algo que Deus fez de forma perfeita e ele vai lá e mexe os pauzinhos e faz do jeito dele, coloca a cara dele. Deus ele fez o homem assim. Ele nos fez assim, da forma como nós somos, de forma natural. Mas o diabo então trabalhou para que os homens mudassem a imagem de Deus. E hoje é muito comum você ver as pessoas colocando chifre. É incrível isso, você sabia? As pessoas estão implantando chifres nas suas cabeças. Então parece que elas querem se parecer com o seu pai. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque existe o verdadeiro e existe o falso, ok? Se existe o falso é porque existe o verdadeiro. Preste atenção nisso, ok? Com certeza ninguém conseguiria enganar você com uma nota de R$ 25. Sabe por quê? Uma nota falsa de R$ 25 não conseguiria enganar você, porque não existe uma nota verdadeira de R$ 25. Então ninguém vai conseguir enganar você com uma nota falsa de R$ 25. Então Satanás, ele entende assim, é necessário ter o verdadeiro, e aí então ele faz um falso para poder enganar. Ok? Vamos então seguir, continuando aqui. Paulo fala de outro evangelho, é um evangelho falso, é o evangelho do capeta, do demônio, do Satanás. Sim, cuidado com esse evangelho. Ele está sendo pregado por aí. E o que fazer para não ser enganado por esse evangelho? Eu quero convidar você a abrir agora, ou melhor, acompanhar o texto aí na tela do seu computador, celular, tablet, né? Aonde você estiver ouvindo essa palestra aqui, esse curso. Vamos lá? 1 João capítulo 4, verso 1, diz assim: Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos, se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Opa, você está vendo aí a importância de eu e você estarmos aí atentos, porque muitos falsos profetas têm saído aí pelo mundo afora. Abra o olho. Nós precisamos estar atentos para não sermos enganados, ok? Então vamos responder? Agora podemos responder a pergunta de número 5. Responde aí. Devo o quê? É isso aí, muito bem, muito bem. Devo provar se o ensino está de acordo com a palavra de quem? Muito bem, isso mesmo, de acordo com a palavra de Deus, ok? Vamos então avançar para a pergunta 6. Pergunta 6 é a seguinte: por que Deus manda provar o ensino dos profetas? Muito bem, nós vamos marcar aqui V para verdadeiro ou F para falso, tá bom? Mas antes vamos para a Bíblia, porque é a Bíblia quem dá a resposta. Mateus capítulo 7, verso 15. Por que Deus manda provar o ensino dos profetas? Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas eles são como por dentro? Exatamente. Eles são como lobos devoradores, lobos roubadores. Próximo texto, 2 Pedro capítulo 3, verso 16. Ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas,
nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Então veja, Paulo ele está sendo muito claro aqui em suas palavras, nesta epístola, dizendo que há muitas pessoas que deturpam a palavra de Deus. Elas interpretam da maneira que elas querem para satisfazer a seu bel prazer. Então nós precisamos tomar cuidado, ok? Com a interpretação que fazemos da palavra de Deus, porque não podemos interpretar de maneira que venha satisfazer ao meu ego, ao meu bel prazer. Aquilo que, de alguma forma, vai me beneficiar. Eu acho que você entende o que eu estou querendo dizer. Vamos então seguir. Muito bem. Vamos então colocar aí V para verdadeiro ou F para falso. Então vamos lá. Primeiro, porque o engano, às vezes, parece verdade. E aí? Falso ou verdadeiro? O que você responde? Vamos lá. Cutuca quem está do seu lado aí. O pai, a mãe, o irmão, a prima, o primo, a avó. Cutuca quem está do lado aí. E aí? O que você acha? Chuta. Porque o engano, às vezes, parece verdade. É falso ou verdadeiro? Vamos lá, então? Eu tenho certeza que você respondeu e que você respondeu certíssimo. É verdadeira, ok? Verdadeira. Próxima. Para comprovar se o que é ensinado está de acordo com a Bíblia. E aí? Falso ou verdadeiro? Responde. Muito bem. Se você respondeu verdadeiro, parabéns. É verdadeiro, ok? Porque Deus manda provar o ensino dos profetas para comprovar se o que é ensinado está de acordo com a Bíblia. Verdadeiro, ok? Vamos para o próximo. Porque Deus manda provar o ensino dos profetas? Porque na Bíblia tudo é fácil de entender. E aí? Falso ou verdadeiro? E aí, você acha que é fácil? Tudo que está na Bíblia é fácil de entender? Essa daqui é falsa. Essa daqui é falsa. Por que é falsa, pastor? Porque não é tudo que está na Bíblia que é fácil de entender. Tem algumas coisas na Bíblia que nós precisamos de estudar, de nos aprofundar, quem sabe passar uma noite em claro para poder entender. Então não é tudo que é fácil não, tá bom? Vamos então avançando para a pergunta 7. Pergunta 7. Como saber se uma doutrina é verdadeira? E agora? Você sabe que quando nós visitamos as igrejas, né? Quando você visita uma igreja, você sabe que as igrejas têm suas doutrinas, né? E normalmente cada igreja tem sua doutrina. A pergunta é: a doutrina, ela é de Deus? A doutrina, ela é verdadeira? A doutrina, ela tem embasamento bíblico? Isso é importante, tá bom? Isso é muito importante. Eu me recordo de uma igreja, é lógico que eu não estou trabalhando com nomes, não estou citando nomes, mas eu me recordo de uma igreja, de uma irmã que eu conheci que fazia parte de uma igreja, e ela era nova, né? Ela era nova, e mesmo sendo nova, ela já estava com 8 filhos. Pessoal, eu acho que ela não tinha 37 anos, não tinha essa idade. E aí então, minha esposa, né, conversando com ela e eu também, né, nós fizemos uma amizade com ela, começamos a estudar a Bíblia com ela, perguntamos, né, se foi assim planejado, se realmente foi do desejo dela, né, todos os filhos e tal, e ela disse pra gente o seguinte: não, porque assim nós ajudamos muitas vezes, né, nós ajudamos muitas vezes. E a resposta dela foi a seguinte: ela disse não. É que é o seguinte, eu nunca tomei remédios porque a minha igreja proíbe. A minha igreja diz que é pecado, nós não podemos tomar remédios, né? Porque é como se nós estivéssemos impedindo o curso natural do corpo da mulher, que é ter filhos. Mas nenhuma pessoa na igreja dela a ajudava, com nenhum recurso, com nenhum alimento. Então, onde está escrito isso? Onde nós vemos na Bíblia, né? Onde nós vemos aqui a Bíblia proibindo a mulher não ter filhos. Ou melhor, proibindo que a mulher tome remédios para não ter filhos.
nós precisamos tomar muito cuidado com as interpretações que fazemos ou com as interpretações que nós ouvimos também lá fora, né? Que vem de fora, tá bom? Então, vamos continuar. Opa, perdão, coloquei novamente certificado. Vamos então continuar aqui para a gente poder responder a próxima pergunta, né? Vamos lá então. Ok, então, deixa eu ver aqui onde nós paramos. Ok, vamos para o texto bíblico, né? Como saber se uma doutrina é verdadeira, tá certo? Então, texto bíblico. João 7,17. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Então, queridos, se você quer fazer a vontade dele quem? De Deus, você deve conhecer a respeito da doutrina. E para você conhecer a respeito da doutrina, você precisa ir à Bíblia Sagrada, porque é a Bíblia que vai revelar a doutrina verdadeira, tá bom? Isaías 28:10, porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito. Regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, sobre o mesmo assunto. Então, a orientação que a Bíblia dá para nós é que nós não podemos pegar um texto isolado na Bíblia, né? E já definir, bater o martelo e falar isso. Não, você não pode fazer isso. Então, o que você precisa fazer? Se você está estudando sobre família, pegue vários textos sobre o assunto, tá bom? Se você está estudando sobre saúde na Bíblia, pegue vários textos sobre o assunto. Faça uma miscelânea de textos. Leia profundamente todos eles. Quem sabe, pegue um comentário, né? Para que possa ajudar, um comentário bíblico sobre o assunto, para que você possa compreender melhor. Leia livros de autores que falam sobre esse assunto, sobre esse tema, porque aí a sua mente vai crescendo, você vai tendo uma compreensão maior sobre aquele tema, sobre aquele assunto na Bíblia. E isso é muito importante. E lógico, nunca se esqueça de orar. Não é verdade? A oração é o principal antes de estudar a palavra do nosso Deus. Continuando então, vamos lá então para o texto. Ou melhor, para a resposta, né? Como saber se uma doutrina é verdadeira? Vamos agora responder falso ou verdadeiro baseado no texto ou nos textos que nós acabamos de ver. Então vamos lá. Doutrina. Como saber se uma doutrina é verdadeira? Doutrina de acordo com toda a Bíblia. E aí? Falso ou verdadeiro? A doutrina tem que ser de acordo com toda a Bíblia. Exatamente, parabéns. É verdadeiro. A doutrina tem que ser baseada em um só livro da Bíblia. E aí, falso ou verdadeiro? Você acha que a doutrina deve ser baseada em um só livro da Bíblia? Você respondeu falso, né? Muito bem, parabéns. Próximo, doutrina deve ser baseada em uma parábola e poucos versos da Bíblia. E aí, o que você acha? Será que a doutrina deve ser baseada em uma parábola? Em poucos versos da Bíblia? É lógico que isso aqui é falso, né? É falso. Avançando então para a pergunta de número 8. Vamos então para a pergunta de número 8. Se os sinais estão se cumprindo, por que Jesus ainda não voltou? Esta é uma pergunta importante, você não acha? Eu imagino que você deve estar assim, agora quero ver a resposta. Se os sinais já estão se cumprindo ou já se cumpriu todos praticamente, por que Jesus ainda não voltou? Então a gente vai entender este tema, vamos entender este assunto agora, por que Jesus ainda não voltou. Então vamos lá. Vamos para o texto, né? 2 Pedro, capítulo 3, verso 9, diz assim: Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Epa! Agora você chegou à conclusão aí por quê? Na verdade que Jesus não voltou ainda, né? Ele não tarda a sua promessa. O Senhor Jesus não se atrasa. Agora, por que ele não voltou? Porque ele é longânimo com cada um de nós. Ele não quer que nenhum de nós pereça, nenhum ser humano pereça. Portanto, o Senhor Deus, ele está concedendo um tempo, ele está dando um tempo de graça para que homens e mulheres e crianças e jovens
em todas as partes do globo terrestre, tomem a sua decisão ao lado dele. Posso falar uma coisa para você? Jesus não voltou ainda por conta de você. Ele está esperando que você tome a sua decisão. Porque talvez ele saiba que você não está preparado ainda. Então, prepare-se. É o que você está fazendo agora. Meus parabéns. Muito bem. Então, nós temos aqui o Senhor Jesus dando um tempo de graça para cada ser humano, cada pecador, para que se arrependa, para que volte-se para Ele, né? E assim, então, possa alcançar a salvação. Então, vamos lá. Se os sinais estão se cumprindo porque Jesus ainda não voltou, Jesus está sendo o quê? Responda. Olha o relógio aí. Ele está sendo misericordioso. Jesus está sendo misericordioso para que ninguém se perca, tá bom? Então essa é a resposta. E agora a pergunta de número 9. Que atitude devemos ter no tempo do fim? E agora, que atitude devemos ter no tempo do fim? Será que minha atitude no tempo do fim é cruzar meus braços e ficar tranquilo de boa? Será que a minha atitude no tempo do fim é ficar ali, reclinado na janela, esperando o tempo passar e vendo as coisas acontecer? E agora? Será que é isso? Não, queridos. Nós precisamos entender que o tempo que nós estamos vivendo é um tempo que nós não podemos estar parados. Nós precisamos ter atitude. Vamos ver qual é a nossa atitude, qual deve ser nossa atitude agora no tempo do fim. Ok? Opa, perdão, novamente aqui eu acabei passando aqui esse certificado, que está bem próximo aqui. Vamos então aqui, vamos dar uma olhada. Lucas 21, 28. Ora, ao começarem estas coisas a suceder. Quais coisas, pastor? Os sinais que Jesus disse, né? Que sucederia. Ao começarem estas coisas a suceder, estes sinais, exultai, erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Próximo texto, Lucas 21, 34. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. E para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Então, qual é a orientação de Deus? A orientação de Deus é para que a gente venha tomar cuidado com a orgia, com a embriaguez, com a glutonaria, com as festas. O Senhor nos orienta a tomar cuidado. Nós precisamos vigiar, porque o Senhor não tarda a voltar. O Senhor está muito próximo de voltar. E como um bom mordomo, um bom servo, nós precisamos estar preparados a qualquer momento que o Senhor surgir nas nuvens dos céus, com poder e grande glória. E eu espero que você esteja decidido a se preparar juntamente com todos nós. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Hoje, eu e você nós podemos nos envolver com outras coisas que edificam, outras coisas que são boas para nós. Eu me refiro a trabalhar, eu me refiro a casar, eu me refiro a viajar, eu me refiro a ter filhos, a fazer um curso, né? Eu me refiro a fazer amizades, eu me refiro a aprender. Mas nenhuma dessas coisas pode tomar o tempo de Deus. Deus tem que estar em primeiro lugar. Eu preciso passar mais tempo com Deus do que mais tempo na televisão. Mais tempo com Deus do que mais tempo assistindo filmes e séries. Mais tempo com Deus do que assistindo novelas. Mais tempo com Deus do que viajando. Você entende? Nós precisamos passar mais tempo com Deus. Pegar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas serão acrescentadas. Mas nós precisamos buscar primeiro o reino de Deus. Certo? Vamos lá então. Responder. Que atitude devemos ter no tempo do fim? Então, devemos, responda aí, exultar e... Isso, exatamente. Erguer a cabeça. O que mais? Buscar a Deus em... Responda. Em primeiro lugar. Ok? Viu a resposta?
exultar e erguer a cabeça, porque a nossa redenção está próxima, né? Se aproxima, que é Jesus. E 2, buscar a Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Parabéns, querido, querida, você que me acompanhou até o final deste tema de hoje. Vamos então para a nossa recapitulação do estudo de hoje. Recapitulando, os sinais da vinda de Cristo estão se cumprindo em rápida precisão, né? Um grande sinal que indica a proximidade da volta de Cristo é o quê? A pregação do evangelho em todo o mundo. 2 evangelhos estão sendo pregados. Opa, lembra que nós falamos? É o evangelho verdadeiro e o falso evangelho. Ok? Devemos provar se a doutrina ensinada está de acordo com a palavra de quem? A palavra de Deus, né? A palavra de Deus. No tempo do fim, devemos erguer o quê? A cabeça e buscar a Deus em primeiro lugar. Parabéns. É isso aí. E agora nós vamos para o nosso compromisso de fé, pessoal. Vamos então agora para o nosso compromisso de fé. Você está preparado aí? Ok. Então quero convidar você, neste momento, você vai pegar o seu estudo, que está aí em suas mãos. Eu já disse para você, se você não tem seu estudo, peça para o colega que te convidou para participar desse curso bíblico online. Bom, vá lá e peça para ele. Então, o nosso compromisso de fé hoje é o seguinte. Se você concordar, você então poderá marcar um X aí no seu estudo, tá bom? Creio que estamos vivendo no tempo do fim. Querido amigo e amiga, eu espero que baseado no estudo de hoje, você tenha entendido que nós estamos vivendo no tempo do fim. Portanto, se o seu compromisso de fé com Deus é crer, é acreditar que você está vivendo o tempo do fim, porque você acabou de aprender na Bíblia, então você pode marcar aí um X. Segundo, desejo conhecer e praticar a doutrina que está de acordo com toda a Bíblia. Se você, querido amigo e amiga, está decidido conhecer e colocar em prática na sua vida aquela doutrina que é a de Cristo, aquela que vem de Deus, aquela que está na sua palavra, se você está decidido a isso, então eu convido você a marcar também esse segundo aí. Você pode marcar o X, tá bom? Vamos então seguir. O último, quero me preparar para a volta de Cristo. Pastor, eu quero me preparar para a volta de Cristo, pastor. Então, se é seu desejo se preparar para o retorno de Cristo Jesus, convido você a marcar um X aí também, no seu estudo bíblico. E querido amigo, querida amiga, quero dizer para vocês, Jesus está voltando, e eu espero que realmente essa seja a decisão. A nossa decisão, todos os dias. Jesus pode voltar para mim hoje. Quem garante que eu, pastor Jefferson, irei deitar na minha cama e irei levantar amanhã? Nós não temos garantia alguma. Mas uma coisa eu digo para vocês. Hoje, eu me sinto em paz com Deus. Se Jesus viesse hoje, se agora, ao vivo, eu caísse aqui, duro no chão, eu morreria salvo. Eu tenho certeza da minha salvação. E a minha oração é para que você, que está me ouvindo neste momento, que você também tenha certeza da sua salvação. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe grandemente a toda a sua família. Agora eu quero orar com você. Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Pai, muitíssimo obrigado pelo teu amor. Muitíssimo obrigado pela tua misericórdia, pelo teu perdão. Obrigado a Deus porque no estudo de hoje aprendemos aqui que o Senhor não tarda a promessa do teu retorno. Aprendemos, ó Deus, que se o Senhor não voltou ainda é porque o Senhor está dando um tempo. O Senhor está concedendo oportunidade para que aqueles que não se prepararam ainda possam se preparar. Aqueles que ainda não se entregaram a Ti possam entregar o coração, a alma
e todo ser. E eu oro a Deus. Eu oro por cada jovem, criança, por cada pai, mãe. Eu oro a Deus por cada casal, família que está me ouvindo nesse momento. Que a tua bênção esteja, Senhor, dentro dos lares, das casas deles. Que os lares, ó Deus, sejam morada dos teus santos anjos. E que cada um deles, ó Deus, possam entregar suas vidas ao Senhor. E possam também estar preparando-se para um encontro com o Senhor Jesus nas nuvens dos céus. Porque esse mundo vai de mal a pior. E sabemos, ó Deus, que o que nos resta é correr para debaixo do teu pavilhão. É correr, ó Deus, para debaixo das tuas asas. Porque lá nós encontramos segurança. Dá-nos, ó Deus, a tua bênção e a tua paz. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Nós chegamos ao final de mais um curso bíblico, né? Essa noite. Louvado seja Deus pela sua vida. E agora nós vamos para o sorteio. Vamos então para o sorteio. Lembra? Eu disse para vocês que toda quinta-feira nós teremos sorteios, não é verdade? Então, neste momento, nós vamos para o nosso sorteio. O nosso sorteio e é agora. Espero que você esteja preparado aí, tá? Vou colocar na tela a numeração aí, número 001 até o número 31. É o que eu tenho aqui. Eu já falei para vocês que vocês precisam mandar os nomes para mim, tá? Não esqueça de mandar o nome para a gente poder colocar aqui no sorteio de nomes. Preparado? Vamos lá então? Liberando agora. Vamos ver que número que vai sair. Número 3. Número 3. É o seguinte, número 3 saiu aqui, Aline. Aline é o número 3. Aline, eu preciso saber quem foi que convidou você para participar desse curso bíblico, tá bom? Então eu preciso que você escreva seu nome aí. Se por acaso você não conseguir escrever seu nome no chat, aí no bate-papo, escreve no grupo, lá no WhatsApp, tá bom? Mas se porventura a Aline não estiver aqui, eu vou tirar um outro nome por garantia, né, pessoal? Vamos tirar um outro número por garantia? Vamos lá, deixa eu ver aqui quem vai sair. Próximo número, 24. 24 é Tainá Pinheiro. 24 é Tainá Pinheiro. Tainá, você foi a próxima que saiu aqui, Tainá. Então, nesse caso, se por acaso a Aline não estiver presente, então eu vou estar fazendo uma visita para você. É algo breve, viu, Tainá, Aline? Fiquem tranquilas, tudo bem? Vou fazer uma visita para fazer uma oração aí com vocês, com a família e deixar uma pequena lembrança para vocês. Tá bom, gente? Deus abençoe e até a próxima. Restaurar minha desilusão, restaurar